O Paysandu pode ficar a um ponto do G4 se conseguir vencer o Brusque, a depender da combinação de resultados da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje eu quero falar contigo um pouco sobre a expectativa desse jogão do Papão da Curuzu. E você vem comigo, meus amigos, porque eu vou te mostrar retrospecto, vou te mostrar como é que tá a fase das equipes, o principal jogador dos dois times, né? Vamos falar um pouquinho sobre os destaques do adversário do nosso Paysandu e a gente também vai projetar o que esperar desse confronto. Dito isso, as principais estatísticas apontam o Paysandu com um leve favoritismo, mas com um jogo bastante difícil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, eu vou pedir que você comenta aí qual o seu palpite para Brusque e Paysandu, jogo que acontece no estádio da Ressacada, lá em Santa Catarina, nesta quarta-feira, beleza? Então vamos lá, começando a falar de um ponto assim que parece ser comum, mas que se você for olhar um pouco mais amplamente, é bem diferente. Tanto o Paysandu quanto o Brusque estão a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B. No entanto, esse dado ali para a equipe bicolor é um dado um pouco mais positivo, na verdade bem mais positivo, né? Porque o Paysandu vem conseguindo vitórias e empates, enquanto o Brusque vem só com empates. E isso vai complicando a situação da equipe catarinense, que hoje está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E visando tentar ali se livrar desse rebaixamento, provavelmente o Brusque vai para cima, então a expectativa é de um jogo aberto, e o Papão tem que aproveitar isso para conseguir fazer o seu jogo este que tem proporcionado algumas vitórias fora de casa, como por exemplo a vitória sobre a equipe do Ituano, a vitória sobre a equipe da Chapecoense, falando ali de alguns jogos de forma mais recente da equipe bicolor. O Paysandu vai para esse jogo estando ali nos últimos 5 jogos, tendo conquistado 3 vitórias e apenas 2 empates, sem nenhuma derrota. Já a equipe do Brusque nos últimos 5 jogos empatou todos os 5 na competição. E falando de destaques, meus amigos, a equipe do Brusque a gente pode traçar ali o meio-campista Paulinho Mocelin, isso porque ele tem boas participações nos gols da equipe catarinense. E pode ser aquele cérebro do time, né? Aquele meio-campista que pensa algumas jogadas diferenciadas. É bom ficar de olho nesse atleta que com toda certeza cadencia ali e traz ali um pouco de atenção para a equipe bicolor no jogo. Do lado do Paysandu, eu acredito que o destaque nos últimos jogos do Papão tem sido o Casares. Ele que chegou na equipe bicolor e já mostrou um desempenho muito interessante nos últimos jogos. O Casares simplesmente conseguiu participar de 2/3 dos gols produzidos pelo Paysandu desde a sua chegada. Isso é muito importante porque o Paysandu precisava de uma criação interessante. Às vezes a bola não chegava no ataque e o Casares conseguiu ajustar bastante esse ponto na equipe bicolor. Por isso, destaco ele como um dos principais nomes do Paysandu nos últimos jogos da equipe bicolor. Agora vamos trazer 2 pontos ali para falar sobre retrospecto. Apesar do Paysandu só ter um jogo contra o Brusque, esse jogo ter sido uma derrota na Série C do ano passado, o Paysandu tem um dado ali muito interessante para a gente traçar de um retrospecto geral e não necessariamente contra o Brusque. Nos últimos 3 jogos fora de casa do Paysandu nessa Série B do Campeonato Brasileiro, os resultados têm sido bastante interessantes. E o Paysandu tem 2 vitórias nos últimos 3 jogos que disputou. O outro, inclusive, foi um empate contra a equipe do Coritiba. Ou seja, mostra que o time bicolor vai tendo um desempenho bem interessante fora de casa. Se a tabela fosse feita apenas com jogos feitos como visitante, o Paysandu estaria numa posição até melhor do que ele está de um modo geral. Estaria na 7ª colocação, que o desempenho bicolor tem agradado bastante também, jogando longe da capital paraense. Já a equipe do Brusque não vem conseguindo ter bons dados ali como mandante, né? A condição que o time terá nesse jogo de quarta-feira contra o Papão. O time está na 18ª colocação ali na situação de mandante. E qual é a expectativa em relação ao jogo ali, né, galera? O Paysandu não tem mudado muito a forma de jogar em casa ou como visitante. O time tem montado um padrão de jogo ali, o Hélio dos Anjos tem montado um padrão de jogo. A equipe bicolor se comporta bem parecida quando está jogando na Curuzu em relação aos jogos que faz fora de casa. Isso faz com que o Paysandu tenha sempre uma propositura de jogo interessante, vai em busca de criação de jogadas. Tanto é que o time consegue abrir o placar ali contra a equipe do Coritiba, sai na frente. Em alguns outros jogos o Paysandu também tem conseguido fazer uma partida, um ímpeto muito forte. O jogo contra a Chapecoense também, o Paysandu, principalmente depois do segundo tempo, conseguiu ali pressionar bastante, não satisfeito apenas com o empate, conseguiu a virada contra a equipe
equipe da Chapecoense. O jogo contra o Ituano também a gente viu o Paysandu pressionando bastante a equipe do Ituano e os gols foram surgindo, né? Tivemos ali, inclusive, nesses jogos aí recentes, pinturas ali, chutaços de longe do Netinho, do Leandro Vilela. São um jeito de jogar, uma expressão ali de intensidade que tem ajudado o Paysandu a pontuar bem fora de casa. Então a expectativa é que continue com isso contra a equipe do Brusque. Já o time catarinense precisa ter uma reação no campeonato, então a expectativa é de um jogo bem aberto, como eu falei para vocês. O Paysandu tem que aproveitar essas nuances aí e essas possibilidades, porque uma vitória fora de casa colocaria o Paysandu bem próximo do grupo do G4, né? Como eu bem ressaltei, o Paysandu pode ficar de 1 a 2 pontos ali de entrar no G4 na próxima rodada. E a próxima rodada do Paysandu seria contra um adversário direto, né? Na briga até para pensar ali em entrada em G4 e entrada de acesso, que é a equipe do Novo Horizontino jogando em Belém na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a depender do desempenho Brusque, ou seja, vencendo ali, uma vitória em Belém pode colocar o Paysandu no G4, faltando uma rodada para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. É uma situação muito interessante que o Papão tem que analisar. E é isso, galera, foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigado pela moral, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse pré-jogo. Vai ter muito conteúdo durante a semana aí sobre o Lobo. E é claro, eu espero contar com você nesse canal falando de Paysandu. É isso, até a próxima!